De volta aqui ao World Trade Center em São Paulo para a Conferência Expo HDI 2018. Eu estou aqui ao lado do Matheus Pestana da Sense Data. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, Alan? Como tá? Tudo ótimo, obrigado Maravilha. pela participação. Eu que agradeço, cara. Depois de um dia cansativo aqui, Matheus, eu errei o nome de todo mundo. Eu acho que foi um dos primeiros que eu acertei, viu? Boa, boa. Mas eu quero agradecer a tua participação. Você que participou agora da plenária, eu acho que é a número 3, não foi isso? Foi, tela 3, tava Falando lá. sobre fidelização, clientes e tudo mais. Matheus, vamos direto ao assunto, para que a gente possa até utilizar as pessoas que estão nos assistindo Claro. da HDI TV. Mas quais os principais desafios de tornar o cliente um fã? Alan, eu acho que a gente tratou um pouco disso, né, cara? Eu acho que a primeira coisa é entender que o cliente é um dos teus maiores ativos. Tá? E a gente tem uma tendência a focar muito num processo e pouco no elemento mais importante. Então, às vezes a gente foca muito no processo vendas, mas pouco no elemento que no final do dia paga a conta, que é o cliente. E o né? vendas, talvez me corrija se eu estiver errado, ele está anteriormente ao cliente. Exato, ele está atrelado, de certa forma. Exato. É um processo contínuo. Eu citei muito um exemplo que é a jornada. Entender a jornada, o caminho do teu cliente com você e, acima de tudo, se antecipar aos problemas. Fazer com que essa jornada seja uma jornada de valor, uma jornada de sucesso. O tema que eu tratei aqui muito hoje foi sucesso do cliente. Então, quando você foca nesse elemento principal, monitora quais são os pontos de interação, os gargalos, as questões que você precisa resolver para que essa jornada seja uma jornada limpa, uma jornada de sucesso, uma jornada de retorno para ele, isso vai retornar para a tua empresa. Focar muito em 2 pontos que eu acho que definem o sucesso do cliente. Experiência adequada, não precisa nem ser super experiência, mas adequada, e resultado esperado. São 2 elementos dentro da jornada que você tem que monitorar todo o tempo. Né? Você pega algumas empresas que são exemplos de experiência de cliente, como por exemplo a Disney. Né? Como ela faz isso? Com muito foco em todo o processo de interação do cliente no parque, com a marca, com o produto. Então tem que tomar muito cuidado com esse processo aí e surpreender o cliente. Porque geralmente você fala vender uma empresa. Eu vou vender uma empresa, eu vou vender a cadeira, o tapete, o sofá. Mas muitas vezes você também não pode vender o colaborador, que é uma coisa importante, é o coração da empresa, e o cliente também. Né? O cliente, a conquista disso é importante. Exato. Legal. Você citou ali na sua palestra 3 grandes empresas, Amazon, Netflix e Waze. Tá? Como essas empresas, eu acho que elas têm vários cases de sucesso atrelados a elas, mas quais itens você pode citar, talvez de 1, 2 ou das 3, que foi sucesso nessa fidelização do cliente, que o cliente virou um fã? Eu acho que tem alguns pontos que são incríveis. Eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras e o feedback que eu obtenho quando a gente fala de sucesso do cliente, ele é enorme. Né? A Netflix. A Netflix é uma empresa que ninguém da Netflix nunca ligou para você. Talvez você nunca tenha tido nenhuma interação com um vendedor, com um atendente. Fato, você me fez pensar agora, eu tenho Netflix, me fez pensar, isso é verídico. Só que ao mesmo tempo ela tem um baita desafio contigo, que é fazer você ficar engajado. Se você ficar 1, 2 meses sem assistir nada lá, um dia você vai chegar e falar, cara, por que eu estou pagando isso? Então, a forma como o Netflix usa toda a tua experiência, desde que tipo de conteúdo você acessa, qual é o ator, qual é o tópico, qual é o diretor, qual é a temática, que horas você assiste, em que tela, se você está assistindo no tablet, no celular ou na tua casa, se você para muito ou se você é recorrente. Ela tenta, com tecnologia, emular aquele carinha que quando você ia na locadora, você adorava, que você chegava pro cara e você falava assim, putz, eu vou lá, dou 3 dicas pro cara do que eu quero ver naquele dia e acerto o filme em cheio. Né? Então, quando a Netflix cria algoritmos para usar dados do cliente, para te dar a melhor oferta possível, do tipo, Alan, você gostou do documentário do Pablo Escobar? Talvez você goste dessa série Narcos que conta a história dele. Então, essa relação
para milhões de usuários no mundo, eu acho que é um belo case de transformar clientes em fãs. E tem um outro elemento, né? Sucesso do cliente ou transformar um cliente em fã, ele não está apenas associado a como você trabalha toda a interação do cliente com o teu produto ou com o teu serviço. Ele está muito associado, às vezes, ao teu core, ao teu conteúdo. Então, outra coisa que o Netflix fez com muita força para transformar clientes em fãs e para gerar alto engajamento é o conteúdo próprio, né? Quem entrava no Netflix no início da presença dele achava aquilo ali meio que uma filial da Sessão da Tarde, né? Ou seja, cara, pô, só tem filme velho, só tem filme que eu já vi. Até que eles mudaram e passaram a produzir muito conteúdo próprio. O que isso fez? Hoje a maioria do conteúdo assistido na Netflix é conteúdo próprio, geralmente série, que mantém o cliente mais tempo engajado, né? Então, em vez poxa, de 1h30, 2 horas, eu tô 10 episódios de 1 hora, né? Existe um investimento para isso, sim, mas o retorno é uma Era isso que eu proporção ia te falar, muito você maior. tem um investimento, o outro você deve provavelmente pagar royalties e tudo mais, nesse Exato. caso. No conteúdo próprio você reduz o pagamento de royalty, no que você reduz o pagamento de royalty, você amplia o teu tempo de conteúdo, por exemplo. Você investe no conteúdo direto. Se a gente for olhar, é por tempo de uso. Exato. Seja lá quanto tempo for o conteúdo próprio, você produziu aquilo, já está ali. certo nessa matemática. Tá certo na matemática. E tem um ponto legal, porque todo mundo achou que quando eles pararam quando eles passaram a produzir conteúdo próprio, era apenas um tema de royalty. Mas o tema principal era transformar cliente em fã. Era conseguir mais engajamento. Porque onde você acha House of Cards fora da Netflix? Não estou falando de pirataria. Não. Narcos, O Mecanismo, La Casa de Papel. Cara, é enorme, brutal o resultado que eles tiveram com isso. E muitos desses conteúdos foram gerados usando dados. O case, claro, para quem quiser procurar no Google como Netflix usou dados para criar House of Cards, vai achar lá. Fantástico. Fica aí a dica para quem está acompanhando. Só botar no Google. Vai ter ali. Sucesso do cliente, sucesso do fornecedor. As empresas que não trabalharem esses dois pilares juntos, tem empresa que trabalha separadamente. Você comentou isso. Qual a dica que você dá para essas empresas, enfim, para esses gestores? Eu acho que tem um tema muito importante, Alan, que é o seguinte: a gente está falando muito de transformação, inovação. Está todo mundo interessado. O que as startups estão fazendo, o que as empresas inovadoras estão fazendo, o que essas empresas que crescem de forma super acelerada estão fazendo. Como é o caso daquelas que você acabou de citar, Amazon, Netflix, Waze. Né? Eu acho que tem um foco muito grande no resultado do cliente. É o cliente que diz a direção. Exato. E centrado no cliente de forma efetiva, não como palavra apenas. Né? Não até a página 2. Eu sou focado no cliente, ok, até a página 2. Né? E realmente focado no cliente. De forma a influenciar o teu produto, o teu serviço, as tuas interações, a tua dinâmica, a tua estrutura interna. Tem muitos elementos, cara. Se você olhar o Nubank é uma empresa que vem transformando o setor financeiro no Brasil e tudo mais. Se você acreditar que o Nubank ele é só um app, ou ele é só um cartão de crédito descolado, roxinho, você errou. O Nubank é uma empresa financeira extremamente focada no cliente. A maior área do Nubank, em termos de número de pessoas, é uma área chamada Customer Experience. É a maior cara de produto, é a maior cara de crédito, é a maior cara de... Então, por isso que está onde está. Por isso que está onde está. Isso. Exato. Dentro do seu negócio Mateus, quais as dicas que você dá ou o que se deve ser feito para fidelizar o cliente? Cara, eu acho que acima de tudo você tem que ter... item, talvez, eu acho que você tem que ter muita clareza com alguns pontos básicos. Primeiro o que é sucesso do teu cliente? O que o teu cliente espera quando ele investiu em você? Porque, cara, esse é um elemento muito importante da jornada. O cliente decidiu que ele vai pegar um pouco do dinheiro dele, seja uma empresa, uma pessoa, e vai dar para você gerar um resultado para ele. O que é esse resultado? O que é sucesso para o teu cliente? E como o teu cliente vai obter esse sucesso? Porque às vezes não é do dia para a noite. Às vezes é uma jornada longa. Principalmente quando a gente fala de B2B, de negócios maiores, né? Empresa para empresa. Eu dou muitos exemplos aqui como Netflix, a Amazon. Mas, cara, a gente tem que olhar, acima de tudo,
para a relação empresa para empresa. O Customer Success é muito aplicável para empresas B2B. Se a gente tem gerentes, líderes, estão ouvindo a gente agora, e estão numa empresa que vende para outras empresas e estão achando, isso não aplica a mim, pelo contrário, meu amigo. Eu tenho uma empresa B2B e eu uso o sucesso do cliente todo dia. A minha plataforma é uma plataforma que tem vários clientes que são B2B. Para a gente finalizar aqui, Matheus, parece que essa minha pergunta é tão óbvia, mas quais os benefícios ou o benefício para se fidelizar um cliente? Cara, eu acho que muito mais do que fidelizar, a gente tem que pensar nesse conceito. Aí você fala assim para mim, Matheus, por quê? Vou te dar um exemplo, cara. Futebol. Você torce para algum time? Sou São Paulino. Legal. Ultimamente só tristeza, para não sairmos no futebol aqui. Beleza. Mas Beleza. O teu exemplo é ótimo, que eu vou pegar exatamente essa característica. Devia ter trocado de time. Você não deixou de ser São Paulino. E se o São Paulo perder os próximos 15 jogos, você não vai deixar de ser. Porque você é fã do São Paulo. Eu acho que futebol é um bom item para se É um bom comparar. exemplo. Né? Aquela banda que você gosta, que você é fã, você não vai deixar de ser fã desses caras. Não que ele fizer um álbum ruim, entendeu? Tá. Você continua sendo fã. Veja, cara, no começo o iPhone era extremamente inovador. Hoje, muitos outros já chegaram bem próximos a ele. Mas ainda tem fila na loja da Apple cada versão nova. Nós estamos caindo no item fidelização. Estamos caindo no item fidelização e no item ser fã. Ser fã. Então eu acho que o principal objetivo é, cara, primeiro ponto, quando o cliente é fã da tua marca, ele vai ficar mais tempo com você. Então se você é um serviço de assinatura, telecom, banco, Netflix, pagando por mês, se o cliente é teu fã, ele vai continuar mais tempo com você e isso vai gerar mais dinheiro para você. Então esse é o primeiro ponto. Você vai fazer mais dinheiro com aquele cliente. Segundo, se aquele cliente está ficando com você e está tendo resultado, ele vai comprar mais de você. Porque ele confia. Ele já teve o primeiro resultado. Por que ele não iria aumentar o investimento? É natural que ele aumente o investimento. Quando o cliente tem resultado, ele aumenta o investimento. Você estava me falando, eu estava aqui pensando, fugindo um pouquinho, não tão longe, tem setores ali que é difícil até fidelizar, porque você tem 5, 6 empresas que dominam o mercado e aquelas 5, 6 empresas não conseguem tornar aquele cliente fã, não conseguem fidelizar. E a gente, obviamente, tem que escolher a que é menos pior. Então isso acontece. Talvez se uma dessas 5 enxergassem, ou apenas uma, o que é isso que nós estamos falando, né? Talvez essa se tornaria a melhor entre todas. E eu acho que principalmente, cara... Sem e a citar gente, setores e nomes. Não, aqui. e a gente vê muito isso acontecer. E é uma mudança de mindset, que é o seguinte. A hora que você começar a olhar para o teu cliente e ver que investimentos que você faz para melhorar o resultado dele, para melhorar o sucesso dele, para melhorar a experiência dele, são investimentos e não custo, você começa a mudar. Bacana, Matheus. Eu queria agradecer a tua participação, muito obrigado. Parabéns ali pela plenária. Agradeço. Estive aqui com o Matheus Pestana, da Sensidata. E lembrando vocês que ao vivo continuamos aqui no World Trade Center em São Paulo para a conferência da Expo HDI 2018. Lembrando que daqui a pouco o Ednilson Cunha, que está aqui atrás da Caixa Econômica Federal, vai sentar daqui a pouco para bater um papo com a gente. Então eu convido vocês a estarem nas redes sociais acompanhando. Até já.